Então tá, então vamos começar, né, nosso evento de hoje. Eu quero primeiro agradecer a presença de todos, né, e a presença da nossa palestrante de hoje também, né, e dizer então que estou muito feliz de ser a mediadora, né, desse nosso evento. Eu sou a professora Márcia, sou coordenadora do curso de Ciências Biológicas aqui da UBRA, né, e fico feliz, então, em, né, apresentar ou mediar, né, esse evento, essa atividade que faz parte do Sarau das Nações da UBRA, que esse ano está na 14ª edição e com a temática Educação, Arte, Cultura, Experiências Transformadoras, né? Então, ele visa promover a integração e a valorização das áreas da educação e da arte, reconhecendo a sua importância fundamental na formação integral dos indivíduos e na construção de uma sociedade mais inclusiva e criativa, né? Então, esse evento, né, e essa temática é muito importante, pois está de acordo com o PDI da nossa universidade e está de acordo com a nossa prática docente, né? O Sarau das Nações teve a sua abertura na noite de ontem, né? Então, ele vai do dia 25 ao dia 29 de outubro e oferece uma série de atividades, né? Reunindo as diferentes áreas da universidade e reunindo diferentes, né, palestrantes e pessoas de diferentes países. Então, temos vários países, né, participando deste sarau, né? Na nossa noite de hoje, né, nós teremos uma integração entre Brasil e Colômbia, né? A nossa convidada de hoje é a estudante colombiana Andy Valéria Serna Colônia, que está aqui na UBRA fazendo um estágio em biologia molecular no laboratório de genética, associado ao programa de pós-graduação em biologia celular e molecular aplicada à saúde, o nosso PPG Biosaúde. A Andy é estudante de 8º semestre de bacteriologia e laboratório clínico, com ênfase em diagnóstico veterinário, na Universidade Colégio Maior de Cundinamarca, localizada em Bogotá, Colômbia. E ela vem nos falar hoje sobre resistência antimicrobiana. Então, nessa live, a live é intitulada Resistência Antimicrobiana, uma ameaça à saúde global. Então, é bastante interessante a gente fazer essa interação, né? E num assunto tão importante para a área da saúde, para a área da biologia, que é a resistência a antimicrobianos. Então, vou passar a palavra para a Andy e agradecer, então, né, a presença de todos. Como vai funcionar? Então, a Andy apresenta, né, e aí depois a gente abre, né, para perguntas, para questionamentos, para, né, participação dos demais. Tá, boa noite para todos. Eu estou muito grata por vocês estarem aqui hoje. E como a própria Márcia falou, eu vou estar falando de a resistência antimicrobiana. E não só falando de que ela tem um impacto muito importante na saúde global, sino que eu também vou estar falando de que ela também tem um impacto na economia. Então, eu vou começar, vou compartilhar meu tela. Um momento, por favor. Deu? Vocês já estão vendo meu tela? Sim, sim. Tá, então eu vou começar falando de que é um micro-organismo infectante. Então,
Bom, esse é o índice dos tópicos que eu vou falar hoje, mas vamos começar com que é um micro-organismo que causa uma infecção. Então, os micro-organismos infecciosos, eles pertencem a uma ampla variedade de classes e, usualmente, eles apresentam um espectro bem diversificado de tamanhos. Então, nós podemos falar de uma proteína priônica, que ela tem um tamanho de 20 nanômetros até uma tênia, que ela tem um tamanho de até 10 metros. Então, para falar de estes micro-organismos infecciosos, vou falar primeiro de as bactérias. Uma bactéria é um micro-organismo procarionte, o que significa que elas possuem uma membrana celular que está pues, ligada a elas, e elas não possuem núcleos ou outras organelas que estão ligadas à membrana. A maioria das bactérias, elas têm uma parede celular formada de peptidoglicano, e as bactérias sintetizam seu DNA e seu RNA também nas proteínas, mas dependem de um hospedadeiro para que as condições sejam favoráveis para seu crescimento e também para sua nutrição. Agora, vamos falar de que é um vírus. Um vírus é definido como um parásita intracelular obrigatório e eles dependem da maquinária metabólica da célula para sua replicação. Basicamente, estamos falando de sua supervivência. E eles são constituídos de um genoma de ácido nucleico que está rodeado por uma capa proteica, que se chama capsídeo. E ele, às vezes, tem uma coberta, que é uma membrana lipídica. Nós podemos fazer uma classificação de os vírus por, tipo, seu é composto por ácido nucleico, desoxirribonucleico, perdão, ou ácido ribonucleico. Podemos falar da forma de seu capsídeo, se é um micosaédrico ou helicoidal. Seu modo de replicação ou também a patologia que causa. Os fungos, eles são eucariontes e eles possuem uma parede que é espessa e está composta por um carboidrato complexo, como beta-glucanos, quitina, glicoproteínas monociladas, e podem causar infecções superficiais. Então, essas infecções são, por exemplo, afetar a pele, o cabelo, também as unhas, e também podem causar infecções profundas, como espalhar-se tipo sistemicamente e invadir tecidos e órgãos vitais. Mas isso é mais comum quando estamos falando de um hospedadeiro que ele está imunocomprometido. E já por último, vamos falar de as parásitas. Aqui nas parasitas nós podemos falar de dois tipos de parasitas diferentes. Podemos falar de os protozoários, que eles são eucariotas unicelulares e que eles são uma das principais causas de doenças e morte nos países em desenvolvimento. E também podemos falar de os helmintos, que eles são micro-organismos multicelulares e se diferenciam porque eles têm um ciclo de vida complexo. Então, na maior parte deles alternam, entre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Angie, o teu slide está em modo apresentação? Sim, profe. Ali tá. Angie, ali embaixo, Angie, na flechinha, tu pode ampliar lá mais embaixo, ó. Tá vendo Aí. ali? Isso aí, pode clicar. Isso, agora sim. Tava muito pequeno para nós enxergarmos. Agora sim, tá, Angie? Aí tá bom? Tá ótimo agora, tá ótimo. Tá, desculpa. Obrigado, Márcia. Tá. Então, nós não podemos afirmar que todos os micro-organismos são ruins ou que são bons. Então, é aqui onde podemos falar sobre a participação de alguns micro-organismos em benefício do ser humano. Então, se calcula que no corpo de um adulto existe cerca de 1 kg de micróbios que tem um papel importante.
E estimativas dizem que há 10 vezes mais micróbios em nossos corpos do que em nossas próprias células. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que, por exemplo, ao número de células, somos 90% micróbios e apenas 10% humanos. Os micro-organismos, eles vivem em nosso corpo e colonizam virtualmente todas as superfícies expostas ao ambiente. Então, nós temos micro-organismos na microbiota na boca, no estômago, no intestino, também em tracto geniturinário e respiratórios. E os 70% desta colonização é no tracto gastrointestinal. Aqui podemos falar de que esta associação começa bem cedo, e é que no instante em que se nasce, por exemplo, um parto normal, o bebê é colonizado por bactérias do canal vaginal da mãe. Mas se estamos falando também de um bebê que nasce por cesárea, ele vai ter uma microbiota um pouco diferente, que é composta principalmente por micróbios da pele da mãe e dos profissionais de saúde. Mas depois de um tempo, a microbiota do bebê ele vai ser estável. Com o tempo, e vai ser quase ou vai ser parecida à microbiota de um adulto. Aqui também as bactérias, pois elas fazem parte de processos industriais e elas participam na fermentação, por exemplo, para a preparação de bebidas alcoólicas ou também para a produção de lácteos, que são alimentos que são consumidos em todo o mundo. Então, uma vez, vocês me dizem se eu estou falando muito rápido ou se não estão entendendo, por favor. Não, tá tudo bem. Pode tudo bem? Pode ir indo, tá tudo bem. Nós já falamos sobre o que é um micro-organismo infeccioso e seu papel em diversas áreas. Agora, vamos a falar de que é um antimicrobiano. E para definir um antimicrobiano, eu acho que nós podemos dizer que toda substância capaz de inibir o crescimento de micro-organismos. E estes antimicrobianos podem ser classificados ou discriminados como antivirais, antibacterianos, antifúngicos e antiparasitários. Eles têm seu nome, dependendo do tipo do microorganismo que eles vão estar dirigidos, por decirlo de alguma forma. E a ação microbiana do antimicrobiano vai ter que ver, por exemplo, pode funcionar inibindo a duplicação do material genético, ele pode impedir a síntese proteica, também ele pode alterar a permeabilidade da membrana plasmática e, por exemplo, também interferir nas rutas metabólicas. Então, o que eles fazem é neutralizar o metabolismo de um microorganismo, ou também eles podem induzir a morte ao microorganismo. Então, é importante aqui lembrar que o metabolismo dos microorganismos apresenta peculiaridades e, por exemplo, podemos falar de que produzem algumas enzimas ou algum composto metabólico diferente. Então, a prioridade de antimicrobiana é eficiente só quando os micro-organismos são empregados de forma direcionada para o combate de micro-organismos específicos. Então, desde a antiguidade, os seres humanos eles utilizavam compostos orgânicos para tratar doenças infecciosas. Então, como para poner um exemplo, nós podemos falar de que os gregos e os indianos, eles costumavam de usar mofo de alguns queijos e alguns extratos da planta para tratar infecções. Também, por exemplo, os sumérios, eles faziam uma espécie de sopa de cerveja misturada com cascas de tartaruga e peles de serpente para tratar as infecções e também algumas feridas. Então, agora essas coisas têm sentido
na atualidade, porque nós sabemos que esse tipo de substâncias, tanto o queijo, solo, a cerveja, está muito cheia de micro-organismos. Então, aqui eu acho importante enfatizar na diferença de um antimicrobiano e um antibiótico. Não é a mesma coisa, simplesmente que um antibiótico é um tipo de antimicrobiano e ele se destina exclusivamente a inibir ou neutralizar o crescimento de bactérias. Então, há dois tipos de ação que um antibiótico tem. Então, se ele, por exemplo, se ele consegue eliminar por completo as bactérias, ele tem um efeito bactericida. Mas se ele só consegue neutralizar e não induzir a morte às bactérias, é uma ação bacteriostática. Aqui eu puse uma linha do tempo para falar do tempo de aparição de criação de antibióticos. E eu vou falar um pouco da história. É um pouco corta. Então, por exemplo, o fenômeno da antibiose, que a antibiose é uma relação interespecífica na qual uma espécie neutraliza a outra, foi evidenciado inicialmente por Alexander Fleming em 1928 e ele notou, por exemplo, uma inibição das culturas bacterianas crescidas em placa de Petri após o contato acidental com um fungo. Neste caso, esse fungo foi Penicillium notatum e esse evento resultou em uma criação na penicilina. Então, em 1878, foi descoberto um antibacteriano, um produto antibacteriano natural, a piocianina, que é um pigmento azul, que agora nós sabemos que ele foi liberado, ou é liberado por pseudomonas aeruginosas, mas como, por exemplo, ele era uma promessa para destruir bactérias e também alguns outros micro-organismos, mas a piosina provou ser também um pouco instável e tóxica. Então, a piosina não foi usada em seres humanos. Depois, em 1909, o cientista Paul Ehrlich, ele desenvolveu o princípio da quimioterapia, que é basicamente uma toxicidade seletiva que tem a capacidade de afetar micro-organismos sem prejudicar as células humanas. Então, ele sintetizou um agente para a quimioterapia, que foi o salbarsam, e esse salbarsam foi utilizado para o tratamento de sífilis. Então, ele também introduziu um termo, que é bala mágica, que fala de um produto que tem, por decirlo assim, vai contra patógenos, sem prejudicar as células de hospedadeiro. Depois, em 1932, um patologista alemão, Gerard Damac, ele descobriu o Prontocil vermelho, que agora nós chamamos de sulfonamidas, para tratamento de infecções estreptocócicas. Em 1939, os pesquisadores Howard Fortick e Ernest Chain, eles desenvolveram um método para a produção da penicilina e foi em 1941 que a penicilina ficou disponível em larga escala em todo o mundo para uso militar e também para uso civil. Depois de Fleming, desculpem, muitos outros cientistas lograram fazer descobrimentos de moléculas de antibióticos para criar outros. E, por exemplo, a partir do século XX, a indústria farmacêutica iniciou uma corrida para encontrar antibióticos que foram, em parte, provenientes de micro-organismos ou que foram derivados sintéticos. Então, aqui foi descoberta uma grande variedade desses compostos e é aqui onde começamos a falar de famílias de antibióticos. Então, por exemplo, podemos falar de beta-lactâmicos, macrólidos, tetraciclinas,
por decirlo de alguma forma. Aqui, então, temos nesta tabela algumas famílias de antibióticos e seu espectro de ação e os medicamentos que fazem parte delas. Então, por exemplo, nós temos na categoria de inibidores de síntese de parede celular e nesta uma família essas cefalosporinas. Depois também podemos falar de que temos uma categoria de inibidores de síntese de DNA, que aqui temos as fluoroquinolonas. Então, como eu mencionei a princípio, com os antimicrobianos, a eficácia de um antibiótico é determinada pelo seu mecanismo de ação e também pelo tipo de patógeno ao qual ele vai ser direcionado. Agora vamos falar de que é a resistência antimicrobiana. Então, as bactérias, elas tendem a se adaptar a ambientes hostis para garantizar sua sobrevivência, sua supervivência. Então, é por isso que nós podemos falar que a resistência antimicrobiana é um sucesso natural e faz parte de sua evolução. Então, a resistência antimicrobiana, ela é uma capacidade de uma bactéria que ela tem para sobreviver a contrações, por exemplo, do antibiótico, que inibem ou matam outras bactérias da mesma espécie. Então, nós temos como resultado que essas bactérias, elas são capazes de sobreviver, se multiplicam e se espalham. Então, como elas não têm competição, temos os resultados de cepas que elas vão hacia as cepas sensíveis do mesmo medicamento e, graças à aquisição de genes, elas se convertem em bactérias resistentes. Então, como eu pus aqui, nós podemos ter que essa resistência pode ser o resultado de uma mutação de material genético ou pode ser o resultado da adquisição de genes por meio de los plasmidos. Então, aqui eu vou falar de um término, de um conceito, que é a pressão seletiva. Então, por exemplo, neste caso, nós temos uma população de bactérias que são sensíveis, nós vemos aqui em azul, mas temos uma bactéria que ela é resistente, aqui está em vermelho. Então, digamos que a pessoa ela começa a usar um antibiótico, mas ela usa o antibiótico de forma inadequada. Então, por exemplo, estamos falando de que ela tem doses mais altas ou mais baixas do que deveriam ser, ou que ela está tomando o antibiótico de horário inadequado, ou ela fez uma interrupção antecipada. Então, o antibiótico, ele vai eliminar a população de bactérias sensíveis, mas a bactéria resistente, ela vai proliferar. Vamos a ter uma aceleração da evolução desta bactéria e vamos a ter, então, agora uma bactéria resistente. Então, o conceito de pressão seletiva é um processo em que uma população de bactérias, há uma pressão exercida por um fator ambiental, ou neste caso, um antibiótico, favorece a supervivência e a proliferação de certas cepas bacterianas resistentes. Eu gosto desta tabela, é bem interessante porque, não uma tabela, é uma linha do tempo. Porque nós temos, por exemplo, neste caso, o tempo de aparição ou criação dos medicamentos, e por aqui nós temos a aparição de resistências. Então, eu acho que ela está um pouco menor, mas tudo bom. Nesta linha, então, temos diferentes mecanismos de resistência que são indicados, como, por exemplo, o BLE, que são beta-lactamasas de espectro expandido. Temos enterococos resistentes a vancomicina, los estafilococcus resistentes a meticilina e também estafilococcus resistentes a vancomicinas. Então, após de falar disso,
Os seguintes términos se asocian a aparición o surgimiento de estas resistencias. Então, en esta tabela vamos a ver distintas definiciones o conceitos. Por ejemplo, bacterias multidroga resistentes. Elas são bactérias que têm uma resistência a mais de uma família de antibióticos e isso significa que elas não respondem aos antibióticos e tornam o tratamento uma coisa bem desafiadora. Temos bactérias extremadamente resistentes, que são bactérias que apresentam uma resistência à maioria dos grupos de antibióticos, exceto a um ou dois. E, por exemplo, aqui podemos falar de Mycobacterium tuberculosis e temos as bactérias pan-resistentes, o PDR. Elas são bactérias que demonstraram uma resistência a qualquer antibiótico existente. Isso significa que não há tratamento eficaz disponível para essas infecções. Por lo tanto, elas são um perigo para a saúde pública. E enquanto as bactérias multidrogoresistentes, a OMS, ela criou uma lista de bactérias, em onde podemos falar de 6 bactérias diferentes, que elas têm uma capacidade de escapar. O acrônimo é ESCAPE. Elas escapam da ação biocida dos antibióticos e, por exemplo, elas apresentam um novo paradigma de patogênese, de transmissão e de resistência aos antibióticos. Então, temos a E. coli. Aqui faz parte muitas das enterobactérias. Então, E. coli, Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva, e ela faz parte da microbiota da pele. Então, está bem involucrada em feridas e é capaz de criar infecções agudas ou crônicas, porque ela pode formar biofilmes. Temos a Klebsiella pneumoniae, que a Klebsiella pneumoniae pertence à família das enterobactérias, é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia facultativa, e é bem importante a saúde pública porque elas fazem parte, junto com E. coli, como falar isso? Tipo, elas fazem parte de ambientes hospitalares. Temos a Campylobacter baumannii, que é um patógeno oportunista, ele é gram-negativo e se associa a essas infecções oportunistas da pele, sangue, tracto urinário. E temos cepas do Acinetobacter baumannii que são multiresistentes e elas criam, por exemplo, incluem grupos de genes que codificam resistências a antibióticos e a metais pesados. E por último, nós temos a Pseudomonas aeruginosa. Ela é uma bactéria gram-negativa que pode ser classificada como uma bactéria anaeróbia facultativa, mas ela está bem associada com pacientes com câncer, fibrose e também com queimaduras. E também ela tem seu próprio mecanismo de resistência, que é bem importante. Agora, quais são as causas ou os desencadenantes da resistência a antibióticos? Então, nessas causas ou desencadenantes se incluem, por exemplo, um uso indiscriminado e desnecessário de antibióticos em ambientes hospitalares e também em atenção primária à saúde. Então, nós estamos falando de situações onde, por exemplo, é uma infecção leve, que não precisa de um antibiótico e que, a verdade, ela pode ser tratada em casa. Também podemos falar de automedicação com antibióticos na comunidade. E aqui também podemos falar de que isso está relacionado com a facilidade de adquirir antibióticos em farmácia sem uma prescrição médica. Além, podemos falar de, por exemplo, que há limitação no diagnóstico e no controle de infecções. Então, isso permite que as infecções se propaguem sem controle.
as situações de acesso à água potável facilita ou promove a circulação de micro-organismos infecciosos. E também podemos falar aqui de um acesso limitado à vacinação ou a medicamentos de qualidade, porque os medicamentos, eles são um pouco custosos. Então, as pessoas preferem comprar medicamentos mais acessíveis. Então, todos estes fatores combinados resultam em uma resistência a antibióticos e eles apresentam um desafio para a saúde pública global. Agora, por exemplo, aqui neste mapa, nós podemos ver como em uns lugares que a saúde pública e o saneamento são um problema, como por exemplo na Índia, tem mais casos de bactérias resistentes. Neste caso, é um mapa que apresenta as resistências de E. coli, de Klebsiella e Staphylococcus aureus. Agora, para falar também dessas resistências, é que elas não são só resistências que estão presentes, por exemplo, no hospital ou um laboratório. As resistências estão presentes em todo. Então, desculpe. Então, neste caso, a primeira fonte de bactérias resistentes ocorre no hospital devido a que há uma exposição constante a antibióticos. Então, estamos falando de que é um lugar onde as doenças, as infecções são presentes e, además, pues, os antibióticos estão aí. São encontradas também no meio ambiente devido a que tipo nas fazendas, as pessoas fazem uso de agentes antimicrobianos na indústria agrícola e, além disso, podemos falar de que as resistências estão presentes tanto em alimentos como em os animais, independentemente de que sejam animais de fazenda ou de estimação. Então, seguindo o que eu falei anteriormente, todo tem uma interrelação. Então, o desenvolvimento da resistência é um problema que está interconectado. Também neste gráfico, por exemplo, nós vemos que no hospital existe uma exposição direta ou indireta a essas bactérias. Então, estamos falando de que a infecção pode resultar de um contato paciente-paciente e depois, quando o paciente ele vai embora retorna para sua casa com suas famílias, ele tem um contato, ela tem uma disseminação que vai para mais pessoas. Ou por outro lado, por exemplo, podemos falar de bactérias que estão presentes nos animais. Então, tanto as bactérias que estão presentes nos tecidos, como as bactérias que estão presentes em suas fezes. Então, por exemplo, para as bactérias que estão presentes nos tecidos, se a gente não coce, não faz bem a carne, ela vai terminar contaminada. Mas, se as pessoas da fazenda, elas usam as fezes como um fertilizante, então essas bactérias vão entrar na cadeia alimentar e dessa forma você vai ter uma disseminação de as resistências antibacterianas. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde ela publicou uma lista de bactérias resistentes a antibióticos, para as quais ela dividiu essa tabela em uma prioridade crítica, alta e média. Então, essa lista o que faz é priorizar um grupo de bactérias que são resistentes a múltiplos antibióticos e que tem uma capacidade inata de encontrar novas formas de resistir aos tratamentos, além que elas podem transmitir material genético que permite a outras bactérias se tornar farmacoresistentes. Então, na parte de a prioridade crítica, nós vamos a ter micro-organismos que são perigosos em hospitais
e que, por exemplo, faz parte de pacientes que necessitam de dispositivos como ventiladores ou catéteres intravenosos. E essas bactérias causam infecções graves, frequentemente fetais, como, por exemplo, infecções respiratórias e septicemias. Depois, vamos falar de prioridade alta e média, que são bactérias que causam doenças mais comuns, mas que são também difíceis de tratar com antibióticos, como, por exemplo, a gonorreia e também as intoxicações alimentares, como, por exemplo, salmonella, shigella e campylobacter. Então, aqui nessa tabela é um índice OCDE, e aqui podemos ver, como eu mencionei anteriormente, problemas em cidades, países onde a saúde pública e o saneamento básico é um problema. Vamos a ter um índice muito mais alto que, por exemplo, em outras cidades. E agora, vamos a falar de as estratégias de controle. Então, eu acho que em toda essa apresentação eu falei de que é bem importante que saber que a resistência antimicrobiana não é só um problema de saúde pública, sino que ela tem uma repercussão na economia do país e a qualidade de vida das pessoas. E então, aqui a OMS, ela fala, por exemplo, de uma só saúde, o One Health, uma só saúde. Como eu falei anteriormente, todo está relacionado uma coisa com a outra, e por isso que vamos involucrar também, tipo, saúde humana, a saúde animal e também a saúde ambiental. Então, a OMS, ela fez um plano de ação global que está basada em 4 chaves. Então, a primeira chave, ela fala na educação sobre a resistência antimicrobiana, incluindo, por exemplo, a importância e o impacto. A segunda chave é promover a investigação e a vigilância através de planos nacionais de vigilância, ou também melhorando a capacidade de investigação dos laboratórios. A terceira chave é garantizar o acesso controlado a antibióticos de qualidade, tanto para humanos como para animais. E a última chave, ela tem que ver muito com assegurar que o investimento seja viável tanto na investigação como no controle de resistências. Então, para a primeira chave, que fala de educação e conscientização, aqui está focado a que um microbiologista, tipo as pessoas que fazem parte da área da saúde, elas sabem qual é a base da atividade microbiana, elas sabem quais são as bases da resistência antimicrobiana, quais são as fontes e os mecanismos, e também elas sabem qual é a magnitude de problema. Temos nesta parte, na estratégia de vigilância e investimento, que é bem importante, por exemplo, acá. Esse é o nível de vigilância a nível global. Então, nós temos esta parte de vigilância local, que faz parte de cada cidade. Depois, aqui é uma vigilância nacional. Cada país faz sua própria vigilância. E nesta parte regional, para Latinoamérica, o sistema de vigilância é LABRA, que ela tem todos os dados e manda para Global GLASS, que é a parte da OMS que faz vigilância de resistência antimicrobiana. Então, neste caso, as coisas que são importantes para fazer a vigilância e fazer a investigação é saber que o microbiologista, o microbiólogo, ele faz um diagnóstico de qualidade. Ele produz, coleta e analisa e reporta dados, e sabe quais são as fontes de mecanismos de resistência e mede o impacto de resistência antimicrobiana. Agora, para esta parte,
eu acho importante, por exemplo, que ela tem um enfoque mais de comunidade, perdão. Por exemplo, fala de higienização de mãos, tanto nos hospitais como na comunidade, procurar não, assegurar o saneamento ambiental das mãos e saneamento ambiental da água também, e também a saúde animal. Então, neste caso, as pessoas que fazem parte do laboratório, elas colaboram com o manejo adequado das amostras clínicas, identificam infecções, como... Eu não sei como falar isso. Identificam as infecções de forma oportuna e alertam o personal de saúde ante o aparecimento de mecanismos de resistência antimicrobiana que não são conhecidos. É isso. Muito obrigada. E essas são as referências. Obrigada, então, né, para a apresentação da Andy. Acho que foi bem esclarecedor, foi bem, né, estava bem organizado, Andy, e aí tu levantou uma série de questões ali, né, que a gente pode falar um pouquinho, né, sobre, né? Então, acho que estava, né, obrigado pela apresentação, estava muito esclarecedor e bem apresentado, né? E acho que esse é uma discussão, né? A resistência a antibióticos é uma discussão que a gente tem que fazer sempre, né? Então, o que primeiro chama a atenção é que a gente tem bactérias, né? Antigamente a gente dizia, né? Não tão antigamente, mas a gente dizia que as bactérias com resistência eram aquelas restritas aos hospitais. E eu gostei muito da tua figura ali, que mostra que essa resistência às bactérias resistentes, elas podem estar em todos os lugares, né? Então, hoje a gente já tem um outro problema, que são pacientes com infecções por bactérias resistentes que não pegaram de locais onde a gente esperava, né, que essas bactérias estivessem. Então, essas bactérias já estão na comunidade, né? E aí a gente precisa ter cada vez mais, né, ações em que a gente consiga fazer o processo da vigilância, que nem tu lembraste ali, e fazer ações para pesquisa, né? Então, como combater, né? Então, acho que essa informação é uma informação bastante importante, né? E é uma informação que tem que ser passada para as pessoas, principalmente para quem trabalha na área da saúde, em qualquer área, né? Em qualquer curso, enfim, né? Modo de ação da área da saúde, né? Então, acho assim que qual seria, né? Vamos perguntar e aí abrir, né, para discussão, qual seria a maneira, né, da gente conseguir identificar e da gente conseguir melhorar as condições, né, desse processo de resistência, enfim, né? Não sei se... E a gente abre para perguntas, né, pessoal? Abre para manifestações, enfim, né? Não sei se vocês querem perguntar algo, enfim, né? No caso, né, eu acho que para evitar de que aconteça a resistência bacteriana, né, a gente poderia fazer palestras educacionais ensinando as pessoas como fazer uso dos antibióticos, porque muitas pessoas elas começam a fazer o uso do medicamento, começam a melhorar e não vou tomar mais. E aí, se não tomar mais, é o que acaba fazendo a bactéria ficar resistente, porque não terminou o tratamento, né? Não sei se tu quiser falar, Andy, pode falar. Tá, essa é uma boa forma, tipo, porque, como Sara falou, é verdade, as pessoas ficam bem depois de uns 2, 3 dias do uso do antibiótico. E depois elas não tomam mais. E a gente pensa que elas estão curadas, mas as bactérias elas estão diminuindo
sua população. É o que eu falei, tipo, as bactérias que quedam, elas vão estar aí, vão modificar-se, podem modificar-se geneticamente para contrarrestar a ação do antibiótico. Então, é por isso, essa é uma das razões porque as resistências são um perigo para a saúde. Mais alguma participação, pessoal? Eu acho que uma outra questão, né, também é a questão da pesquisa, né, com micro-organismos e a pesquisa de novos agentes, né? Então, de novas drogas ou de novos modos de ação ou de, né, antibióticos mais específicos, talvez, né? Quanto mais a gente conhece, né, o micro-organismo, rotas, né, metabólicas do micro-organismo, a gente consegue, né, saber como, né, bloquear o seu modo de ação dentro do organismo e aí fazer drogas talvez mais específicas, né? Então, acho que falar de pesquisa em microbiologia, pesquisa em biomolecular, pesquisa no desenvolvimento de novas drogas, pode ser uma tarefa interessante aí também, né? Vou complementar, Márcia. Eu acho que além das pesquisas, né, é interessante também a questão dos exames laboratoriais, a questão da solicitação de antibiogramas, né? Então isso é muito importante. Às vezes a gente vê vários pacientes buscando médicos, né, em função de infecções, e a gente sabe que existem infecções, né, como a gente falou antes no início, a gente tem as bacterianas, a gente tem as virais, a gente tem as fúngicas, e aí muitas vezes, né, não é avaliado que tipo de micro-organismo é, então tu dá um antibiótico para um vírus ou para um fungo, e aí não funciona, e troca antibiótico, e troca, às vezes a pessoa está no terceiro, quarto antibiótico que não funciona, e nenhuma vez é solicitado o antibiograma. Então, isso a gente vê que também é uma questão bem importante na hora de tentar evitar esse quadro de resistência bacteriana, né? Além das pesquisas, né? Então, assim, descobrir novos alvos terapêuticos, né, são importantes. Porque o que a gente vê? A gente vê que hoje, mesmo com as novas pesquisas, com novos antimicrobianos, a gente já tem determinadas bactérias que são resistentes. Então, isso é um problema, um grande problema que a gente tem, né? Tanto na química medicinal, como na questão do estudo mesmo desses micro-organismos, né? E nessa de usar, né, os antibióticos, enfim, de maneira inadequada, ou de usar o do vizinho que sobrou e que foi bom para ele, e agora a gente, né, vai usar porque está com o mesmo sintoma do vizinho, ou de não fazer antibiograma, né? A gente já seleciona, né, bactérias resistentes na comunidade, né? Então a gente acaba, querendo ou não, né, disseminando bactérias resistentes para a comunidade, né? E ficando cada vez mais difícil de se tratar isso, né? Eu brinco muito, né, na área da saúde, porque às vezes a gente está na área da saúde e acha que tem o corpo fechado, né? E aí acha que não dá nada. Primeiro, acha que não dá nada, e segundo, que qualquer dor de garganta eu tenho que tratar com antibiótico, né? Na maioria das vezes, a dor de garganta e o desconforto de garganta, ele é viral e ele vai passar, né, se a gente tiver a paciência necessária de esperar. Mas aí a gente toma um antibiótico, porque a gente quer mais rápido, né, que isso passe. E se ela é viral, isso não vai adiantar e vai diminuir a tua microbiota residente. Vai alterar, não dá para dizer diminuir, mas vai alterar a tua microbiota residente, que é ela que vai também proteger o organismo para outras infecções, para a entrada de patogênicos, né? Então, no momento que eu tomo um remédio que não é o adequado para aquele agente causador, eu estou mudando a microbiota residente e eu estou deixando o organismo mais suscetível a outros patogênicos, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? E quem tem o poder da caneta de receitar também tem que pensar nisso também,
né? Primeiro conhecer e saber de resistência. Não adianta eu dar sempre o de amplo espectro, porque daí o paciente não volta, né? Se eu não conhecer quais são os antibióticos que pode ser usado e qual é o resultado de um antibiograma. Então, eu preciso olhar o resultado de um antibiograma e aí, a partir desse resultado, receitar, né? Então, acho que isso é uma das coisas também que pode prejudicar, né? É uma receita, assim, sempre de amplo espectro, né? Sem necessidade, às vezes, né? Complementando também, a gente tem a questão do custo dos antibióticos, né, desses medicamentos. Então, muitas vezes, a gente sabe que a maioria das pessoas ainda, infelizmente, não tem acesso, né, aos medicamentos, e a gente tem acho que essas políticas públicas que nós temos, né, que muitas vezes não conseguem contemplar, apesar do SUS ser universal, né, ter todos aqueles pilares que a gente sabe, infelizmente, né, é sabido que não consegue atingir todo mundo. Então, isso é outra questão importante, né? Então, tu compra uma caixa, às vezes é necessário fazer um tratamento maior e o paciente não tem condições de comprar, né, um novo medicamento e aí acaba interrompendo o tratamento. As reações adversas também são importantes, né? Então, tem muita gente que passa mal, a gente tem antibióticos aí que são ototóxicos, nefrotóxicos, que acabam também, né, causando distúrbios gastrointestinais, acabam os pacientes interrompendo esse tratamento. Então, eu acho que uma coisa importante também é a pesquisa na química medicinal, tentando, né, o desenvolvimento de novos medicamentos, aumentar a potência, diminuir reações adversas, interações, tudo isso é bem importante. E outra coisa também que eu me lembrei agora, falando do biofilme, né? O biofilme é uma questão muito importante a nível hospitalar, então também, né, o desenvolvimento de outros medicamentos que atuem no biofilme é uma questão também fundamental. Caiu. E aí, o que mais, pessoal? O que mais para a gente discutir? Cadê meus aluninhos aí da química farmacêutica? Vamos lá, gente. Só a prof falou. Estão tudo quietinho, Cris. Estão todos quietinhos. A Sara falou. Vou defender a Sara. Acho que o importante também, assim, a gente falou tanto na comunidade, enfim, mas acho que dentro dos hospitais também a gente ter o processo de vigilância forte, né? Então, assim, a gente tem um controle, né, de infecção bastante importante dentro dos hospitais, né? E aí também saber fazer antibiograma e saber qual a droga certa e fazer isolamento quando necessário, né? Daqueles pacientes. Então, isso eu acho que é um outro viés dentro dos locais de saúde, onde a gente pode também conter disseminação, né, de resistência, né? E é um assunto interessante, porque assim, ó, se a gente for ver dados, né, a Indy trouxe ali a questão do desenvolvimento dos antibióticos, enfim, da linha do tempo, né? Mas se a gente for ver dados de resistência, a gente fica um tanto quanto apavorado, né? Assim como a gente fala de aquecimento global, a gente vai falar de resistência, a gente vai falar de um menos tempo ainda para a resistência, né, nos incomodar ainda mais, né? Porque a gente vem vendo um aumento de resistência, um aumento de bactérias que não eram nem citadas antes, agora, né, citadas e com resistência, e principalmente em pacientes imunocomprometidos, né? Então, a gente acaba tendo um problema ainda maior para esses pacientes imunocomprometidos, né? Diga, Sá. No caso, quando o paciente já está com uma bactéria resistente, é feito que tipo de procedimento para saber qual antibiótico dá? Porque ela já está resistente a um determinado antibiótico, né? Aí, no caso, faria um antibiograma para saber um outro tipo de antibiótico que já existe para poder dar no lugar? Se faz antibiograma, tá? E aí tu vai testando
outros grupos de antibióticos, tá? E aí, se mesmo assim, né, ainda aparece com uma resistência grande, a gente pode testar combinações de antibióticos, tá? Então, a gente testa, por exemplo, antibióticos sinérgicos, né, que chama. Então, tu vai testar 2 antibióticos juntos e vai ver se o poder de ação de um ajuda no poder de ação do outro, né, para que essa combinação possa ser usada naquele caso, tá? Então, a gente tem como ir testando, né, dos antibióticos que já existem, né, para a gente ver qual a combinação que funciona para isso, né? E isso é feito, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei uma época com pacientes com pseudomonas em pacientes com fibrose cística, né? Então, a gente ia vendo a evolução do antibiograma, muitas vezes, né? Então, o antibiograma vinha com sensibilidade. Na outra vez, dali a um mês e pouco, vinha de novo o mesmo paciente com antibiograma já com uma maior resistência. Até que tu tinha, às vezes, uma placa com quase tudo resistente, né? Então, aí tu começava a ter que testar no laboratório 2 antibióticos juntos, né, para ver se tu conseguia, né, algum efeito melhor para aquele paciente, tá? Mas aí é infecção recorrente, né, com bactéria resistente, enfim, né, pela condição, né, da fibrose cística, né? Não sei se quer complementar, Cris. Não, eu ia dizer que a maioria dos hospitais tem protocolos, né? O controle de infecção hospitalar, né? O serviço de controle de infecção, dependendo da microbiota, né? Dos micro-organismos, né? Hospitalares, eles têm os seus protocolos. Então, sim, a Érica até eu acho que colocou ali, né? Que tem pacientes que chegam a usar 6 medicamentos associados. E aí, sempre lembrando mecanismos de ações diferentes para que a gente não esteja atuando da mesma forma. Claro, assim, né, Érica, depende da doença e do micro-organismo, tá? Porque se a gente for falar em Mycobacterium, por exemplo, às vezes o paciente tem que usar, né, no início de tratamento, um volume maior de antibióticos, e aí, a partir do momento que ele vai reduzindo o número, né, a quantidade de bactérias, ele vai adaptando o tratamento, né? Mas às vezes as pessoas tomam assim por não, né, por uma receita assim sem ver o antibiograma ou porque, né, estão tomando, enfim, inadequadamente, né? Então, às vezes, para algumas doenças é importante que tu tome uma combinação de modos de ação, tá? Para conter a quantidade de bactérias. E depois tu vai ajustando isso, né? Então, a ideia é que se o tratamento dá certo, a gente vai eliminar a bactéria, ou pelo menos vai bloquear ela muito bem. A ideia é eliminar, né? O que mais, pessoal? Pessoalzinho, eu coloquei ali o link, tá? Da presença para o certificado, ok? Tem que preencher lá direitinho, colocar o e-mail de vocês, e ele já vai direto o certificado para o e-mail, tá? Que vocês colocaram ali para preencher. Algo mais para a gente comentar aqui? Era isso? Tá todo mundo bem quietinho, né? Então, assim, eu queria agradecer muito, né, a presença da Andy, tá? E na apresentação da Andy, tá? A Andy foi bastante esclarecedor, né? E acho que é um assunto bastante importante, tá? E tu apresentaste muito bem. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui na live, tá? E dizer que vejam, né, na programação do Sarau, porque tem bastante coisa, né, e tem muitas coisas interessantes para a gente participar, tá? Então, ele vai até dia 29, e aí, entrando lá na página do Sarau das Nações, a gente consegue ver todas as programações, né, e todas as atividades que estão lá, tá? A Andy fica com a gente aqui, acho que até o final do semestre, né, Andy? Não, só até dia 3 de outubro. Ah, já está indo 3 de outubro, tá? Eu achei que ia ficar até o final do semestre, ia ser todo o semestre, né?
Mas é também, né, interessante a gente pensar nisso, porque a gente tem, pelo setor de relações internacionais, a possibilidade de ir para outros países fazer intercâmbio, né? Então, para os nossos alunos, isso é bastante interessante, né? E acho que a experiência da Andy aí vale, né? Então, ela veio, ficou aqui por um período, né? Trabalhando aqui, estudando aqui, e agora vai voltar, né? Lá para a Colômbia, enfim, cheia de novas experiências, né? E abre espaço para as universidades conveniadas para que a gente possa ir passar um período também, né, aprendendo e levando conhecimentos, tá? Então, fica a dica aí, né, para os nossos alunos para entrarem em contato com as relações internacionais ali com o setor e verem quais são os locais, quais são as universidades conveniadas, né, para fazer esse intercâmbio, tá? Muito, muito obrigada pela presença de vocês, né? Até a próxima. Obrigada, parabéns.